Aleluia! Que noite abençoada, amém, queridos? Ainda tem espaço para mais de Deus sobre a sua vida? O pastor vai pegar 1 hora ainda? Não, hoje não, fica tranquilo. Você está aí, Brito, que bom te receber, querido. Você que não me conhece, eu sou o pastor Júlio, pastor dessa igreja, né? Marido dessa esposa linda, dessa filha, meu filhote que acabou de chegar, graças a Deus, em casa. Foi fazer concurso, estava passeando pelas barcas na Baía de Guanabara. Amado, eu quero deixar uma mensagem para você. Obviamente eu não vou me estender muito, mas eu conto com o seu dinamismo, com a sua atenção, amém? É uma palavra que mexe muito comigo, me inspira bastante e a minha oração é que, pelo poder do Espírito Santo, possa inspirar você também nessa noite. Amém, querido? Eu vou contar com sua animação. Você está bem animado hoje, né? Então, para os cristãos aqui, os crentes que já leram a Bíblia, eu vou fazer uma introdução bem breve para a gente ativar a nossa memória antes da gente entrar no objetivo da mensagem. A Bíblia relata que o povo hebreu saiu do Egito, liderado por um homem chamado... Só para você estar ligado. Quem era o nome que liderava o povo de Deus saindo do Egito? Ele tinha um auxiliar que se chamava... Quem? Um auxiliar chamado Josué. Arão era o sacerdote, irmão dele, mas o auxiliar direto de Moisés com o povo era Josué. E quando Moisés morre, esse homem chamado Josué assume a liderança do povo de Israel. Então Deus fala para Josué para ele ser forte e corajoso, Josué capítulo 1, porque ele faria esse povo herdar uma terra prometida. Você pode repetir comigo, terra prometida? Terra prometida. Beleza. Então Josué começa a guiar esse povo, passando o Rio Jordão. Nós falamos aqui recentemente sobre isso. E então chega um momento que eles se deparam na terra prometida, estão no lugar que o Senhor havia prometido ao povo de Deus, lá no início da história, na saída do Egito, quando Deus fala, vai para uma terra que mana leite e mel. Então esses homens estão pisando essa terra com Josué, e chega um momento em que a terra prometida vai ser distribuída pelas 12 tribos de Israel. A nação de Israel era dividida em 12 tribos, que se relacionavam aos 12 filhos de Jacó. E essas 12 tribos iriam herdar uma terra, e essa terra iria ser distribuída entre eles. Josué era a pessoa que iria distribuir de forma justa, segundo a ordenança do Senhor, a porção de cada tribo. Só que, enquanto esses homens estavam no deserto, num trajeto pelo deserto que durou quantos anos? Quantos anos? 40 anos o povo caminhou pelo deserto. Moisés pediu para que cada tribo aparecesse com um representante de cada tribo, para que espiassem a terra. Esses 12 homens foram espiar essa terra prometida, na época ainda a terra prometida, não era deles ainda, e eles foram espiar esse lugar. E eles voltaram dando um relatório que a terra era muito boa, que a terra manava leite e mel, que a terra dele tinha muitos benefícios. Era uma terra abundante, porém, que tipo de espécie de homens que tinham naquela terra? Você que já leu a Bíblia mais do que eu. Eram homens pequenininhos? Eram homens gigantes. Porém, a Bíblia fala que o Senhor já havia dado essa terra por herança a eles, não é isso? Não importa o povo que lá tinha, não importa quem habitava naquela terra, Deus já havia falado, essa terra é de vocês. Porém, a Bíblia relata em Números capítulo 13 que esses 12 homens vão à terra espiar, constatam que era uma terra excelente, porém eles voltam trazendo notícias. 10 desses homens relatam o quê? Que naquela terra tinha gigantes, e que aos olhos deles, eles eram como gafanhotos, ou seja, nós somos muito pequenos, muito fracos, para conquistar essa terra. Porém, o que nós lemos na Bíblia? Que Deus já havia falado de que essa terra seria concedida a eles. O mesmo Deus que os havia tirado do Egito, falou para eles, essa terra será de vocês. Aliás, essa terra já é.
ou seja, estado presente, constante, amém? Independente das pessoas que lá habitavam. Então você projeta essa terra prometida com a nossa vida, não simplesmente com sonhos, com conquistas, mas um estado de vida onde todos nós precisamos estar, que é o quê? No centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? Você quer aquilo que Deus tem para a sua família? Amém? Só que teve dois desses 12 que não se amedrontaram com o gigante, que confiaram na palavra do Senhor. Qual era o nome deles? Josué e Caleb. Daí vem o que nós fazemos toda terça-feira: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quem falou isso? Caleb. Por que ele falou isso? Porque o povo, ouvindo o relatório desses 10 medrosos que foram espiar a terra, que não confiaram na palavra do Senhor, esses 10 lançaram medo sobre todo o povo de Israel. E às vezes a gente pensa que, exemplo, nós estamos aqui em média 100, 150 pessoas, então você imagina 2 milhões de pessoas com medo, todo o arraial do povo de Deus tremendo de medo. Por quê? Porque Deus havia prometido dar uma terra para eles, que lá tinham gigantes e que eles poderiam morrer. Mas esses homens decidiram não crer na estatura dos gigantes, nem nos desafios da terra prometida. Esses 2 homens resolveram crer naquilo que o Senhor falou. E toda esta geração tinha experimentado a saída do Egito, ou seja, eles viram as 10 pragas, eles viram Deus abrir o mar vermelho. Parece um pouco com a gente, né? Às vezes a gente já viu Deus fazer tanta coisa, mas a gente se depara com um novo desafio e a gente treme as pernas. Então Josué, diante de todo o povo com medo, Josué grita: eia! E eu fico imaginando o grito desse homem que fez mais de milhões de pessoas ficarem em silêncio. Você consegue ter ideia do que é isso? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente passa batido e nem percebe essas coisas. Então esse homem que teve essa atitude, Deus libera uma palavra sobre ele e sobre Josué. Deus libera uma palavra sobre os 2. Todas as 10 tribos e seus descendentes iriam padecer no deserto, e somente as 2 tribos de Josué e Caleb iriam pisar na terra prometida. Ao mesmo tempo que a gente vibra com a atitude de Josué e Caleb, a gente fala: que pena, porque 10 tribos não pisaram diante da oportunidade que eles tinham. E aí, não quero me deter sobre as 10 tribos, eu quero falar de Caleb hoje. Pode projetar no tema da mensagem aqui. Motivação e ação. Como copiar essas duas? As duas. Por quê? Porque a partir daquele dia que Caleb recebe uma palavra de Moisés, vinda do Senhor, Deus fala para Caleb e para Josué assim: vocês vão herdar a terra, porque vocês foram fielmente, aliás, inteiramente fiel a mim. Você tem ideia do que é uma pessoa ser reconhecida por Deus como inteiramente fiel? Humanamente a gente sabe que isso é possível, impossível. Só Jesus foi fiel 100%, porque todo ser humano é pecador, pecou e carece da glória de Deus. Nós carecemos da glória e da graça do Senhor, amém? Mas eu fico imaginando o próprio Deus do céu olhando para esse homem chamado Caleb e chamado Josué, que no momento chave da história do povo de Israel, a Bíblia fala que neles houve um outro espírito. Meu Deus, eu quero esse espírito sobre a minha vida. Eu sei que é o Espírito Santo, amém? Aquele que inspira e encoraja você também. Então, a gente sabe que esse povo ficou 40 anos no deserto. E chega a hora então de se repartir a terra, de dividir a terra, de distribuir a terra. Ou seja, deles tomarem posse da terra prometida. Não estamos sonhando a terra prometida. Só que tem um detalhe na vida de Caleb que eu nunca me atentei. Por isso eu falo que às vezes quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre coisas que lendo a gente não descobre. Caleb não era descendente de nenhuma tribo. Caleb faz parte de uma tribo nômade que se encontrou com o povo de Deus na travessia do deserto.
E Caleb é agregado à tribo de Judá. Você pode ler aí. Abra, por favor, Josué capítulo 14, verso 4. Vai falar que o pai dele era Jefoné, quenezeu, ou seja, era uma tribo nômade que habitava no deserto. E foram agregados à nação de Israel. E a quem Caleb é agregado? A tribo de Judá. Quem é o descendente ou leão da tribo de Judá? Quem é? Jesus. Você pode falar mais forte? Jesus é descendente ou leão da tribo de Judá. E interessante como a própria Bíblia fala em Hebreus, que o Velho Testamento, a velha aliança, era a soma das coisas futuras. Caleb vai se agregar, vai se juntar à tribo do descendente, que permitiria que todos os gentios da terra fossem agregados, juntados, enxertados na videira. Somente por meio de Jesus nós podemos ser e ter a herança de judeus pela fé. Então, através desse enxerto de Caleb na tribo de Judá, e Caleb nem era o representante como líder da tribo, ele é enviado como representante, mas ele não é o líder da tribo. Por quê? Porque ele era um homem de coragem. Aí chega em Josué capítulo 14, verso 4, olha o que diz lá, vamos ler? Projeta aí, já está? Os descendentes de José, os filhos de José formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas, Josué 14, é isso mesmo? Aí, beleza, 15, perdão. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, 15, 4. Não, está errado, perdão, queridos. Ali já é a bênção da filha dele. Está tranquilo. Só um erro de comunicação. 14:5? 14:6. Beleza. Os homens de Judá lhe vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Olha o que Caleb vai falar para Josué, irmãos, isso aqui é demais. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, que em Cades Barneia sobre mim e sobre você. Esse homem é ousado, não é não? Você sabe, você estava lá comigo naquele dia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Uau! E esse homem nem era israelita de berço. Segue. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Segue. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Quantos anos no deserto? 40. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Caramba, o cara era sarado. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época. Olha os detalhes da promessa. Você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Quantos anos eles têm? 85. Olha o que ele está falando. Eu não quero conforto, eu não quero comodidade, eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para mim. Com 85 anos, irmão, meu Deus do céu. Isso me inspira. 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Continua. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Amém? Então o que a gente vê aqui? Pode parar. Depois você pode continuar sua leitura em casa.
Olha que interessante, esse homem caminhou 40 anos pelo deserto. 45 anos após, ele recebe a sua herança, a sua promessa. O que isso nos remete? Não somente como homens, mas você, mãe que está aqui, você, solteiro que está aqui. Deus deu promessas, Deus tem promessas para nós. Deus estabelece a sua palavra sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu fico pensando nesse homem 40 anos pelo deserto, aguardando o quê? A sua promessa. Mas como que ele aguardou? Ele aguardou de qualquer forma? Esse homem aguardou sua promessa de qualquer jeito? De forma alguma. Ele falou: sou tão forte hoje como era há 45 anos atrás. Ou seja, esse homem se preservou com saúde, são, porque ele queria desfrutar daquilo que ele semeou lá atrás. Porque ele viu que todo mundo viu, sim ou não? Ele viu os gigantes, ele viu que a terra era difícil, ele viu que o desafio era grande. Por favor, irmão, preste atenção aqui. E cesse a agitação da igreja, perceba, porque esse momento pode mudar a sua vida. Esse homem perseverou caminhando por anos, até receber a sua promessa. E quando chegou lá, mesmo assim ele não se conformou. O que ele fez? Se tem gigante nessa terra, eu vou continuar conquistando. Qual é a condição dele? Ele não é um super-homem, ele não é um ser extraterrestre. Ele falou ali, e o detalhe é muito interessante: se o Senhor estiver comigo, eu vou lá e vou fazer essa turma sair de lá. Se o Senhor for contigo, meu irmão, não tem desafio, não tem gigante, tudo que vier pela frente, em nome do Senhor, você pode vencer em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Então todos nós somos carentes e dependentes do Senhor. A questão é se nós, como homens, mulheres, jovens, nós de fato estamos abertos para que nós sejamos reprogramados segundo os padrões de Deus. Cada um de nós temos uma história. Assim como você, eu não nasci em berço cristão. Tive que fazer minhas escolhas e Deus foi muito misericordioso comigo. Mas se nós não formos humildes, esse é o primeiro passo. Se nós não formos humildes para aprender, nós podemos ficar pelo deserto. Porque deserto não é um lugar para nós ficarmos a vida toda. Deserto é para se atravessar, para que do outro lado a gente pise na terra prometida. Mas muitos estão andando no deserto até hoje, há anos, há décadas, porque não querem aprender, não são humildes o suficiente. E aí o mais lindo, eu espero que a referência esteja correta. No próximo capítulo, versículo 16, por favor, verso 13. Josué 15, 13. 16, 13. Isso. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção da terra de Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era de ter passado de Enaque, segue. Caleb expulsou de Hebron os 3 anaquins. Vai para o 16 mesmo. Vai para o 16. 16, 13. Ah, beleza. Aqui, ó. 15 e 16, olha só. E Caleb disse: agora, se prepara aí, irmão. Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Poxa, pastor, coisa mais patriarcal, antepassada, antiquada. O pai vai dar a filha para um homem que ele nem conhece. Não quica no seu interior não, irmão. Segundo os padrões da época, isso era normal. O que Caleb está estabelecendo aqui como pai? Caleb está estabelecendo padrões para que um homem case com a sua filha. Ele está pensando no futuro. Consegue me entender aqui?
São os bloqueios do mimimi de hoje em dia? Ele está falando, ó, para casar com a minha filha, tem que ser conquistador. Amém, paz? Tá pensando o que, rapaz? O que Caleb está pensando? Está estabelecendo padrões. Deus deu promessa para você, irmão, sim ou não? Pai, mãe, amém? Amém? O que você está pensando lá na frente? Peraí, eu vou morrer um dia. Quem vai cuidar dos meus netos? Tem que ser alguém conquistador, tem que ser alguém conquistadora, tem que ter padrão. Eu creio na herança do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Sua família é semente frutífera de Deus, sim ou não? Então vai ser qualquer um é negativo. Precisa ser alguém que tenha padrões. Naquela época esse era o padrão, hoje são outros, amém? Não estou entrando no mérito aqui da ação prática. Mas olha a motivação de Caleb. Ele está motivado porque ele entende o princípio da eternidade, da herança da sua casa, da sua família. Ele está falando então para casar com a minha filha. Porque se nós formos perceber o contexto da época, ele não está numa terra, filho, um paraíso na terra não. Ele está num período onde a terra era movida por guerra, as nações entravam em confronto. A quem que ele ia entregar a esposa, a filha dele? Um banana? Que não tivesse disposição de encarar o desafio, de trazer sustento para dentro de casa, de que não quisesse estudar, trabalhar, pagar um preço, buscar a Deus. Adiantava ser bonitinho? Adianta, irmão? É legal, é bom. Adianta ter tudo em pé? Só que um dia vai cair. Precisa ter o quê? Padrão. O que é padrão? Princípio bíblico, princípio da palavra. Ser homem, ser mulher de Deus. Em nome de Jesus, amém? Querer caminhar junto. Ser alguém que vai te impulsionar, mulher, menina. Ser alguém que vai te promover, homem, menino. Então, se nós não formos humildes, se nós não pensarmos no futuro, nós vamos ficar para trás, nós podemos ficar no deserto. E às vezes, para encerrar, a gente pensa assim, poxa, eu queria ter o que o fulano tem. Isso é pecado, irmão? Sim ou não? Me responde agora. Vou até beber água. Você querer ter o que o irmão tem, é pecado? O que a Bíblia fala? Agora em crente. Pergunta de M7. Ninguém responde. Estão com medo, né? Você querer o que o irmão tem não é pecado. O problema é você querer o que é dele. Isso aí, você está cobiçando a coisa que pertence ao exemplo. Você quer ter uma vida próspera. Não quer não, irmão? Nossa, irmão tem. Você não quer um emprego, não tem que tirar ele do emprego, né? Eu quero o carro do irmão. Não, mas você não. Um carro igual ao dele. Peguei vocês, né? Ela fala, pecado, pastor, cobiçar as coisas do próximo. Mulher não tem igual, irmão. Mulher é única. Não pode. Pode ser no padrão, amém. Você está tentando imitar, mas. E aí a gente vai se deparar com um homem chamado Paulo. Ele fala assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas como imitar Paulo? Como imitar Cristo já é difícil. Paulo, aliás, imitar Paulo já é difícil. Cristo então nem se fala. Mas por que às vezes a gente quer chegar a algum lugar, ter coisas parecidas com o outro tem, imitar as ações, se eu não tenho a mesma motivação? Deixa eu te falar algo importante. O que é motivação? É querer chegar lá. Uma coisa é querer, outra coisa é chegar, amém? São duas coisas completamente distintas. Você pode querer, mas para chegar lá tem um preço que você paga. A questão é se nós estamos dispostos a pagar o preço. Poxa, eu quero uma família igual a do Cleison, mas eu estou disposto a pagar o preço que o Cleison pagou, o preço que a Tati pagou para chegar lá? E como que eu faço isso, irmão? Como que eu vou pela mesma motivação? Só debaixo da graça do Espírito Santo. E o outro, porém,
Eu quero fazer o que fulano faz. Eu quero fazer o que fulana faz. Como eu consigo fazer? Você nunca vai conseguir fazer. Eu nunca vou conseguir fazer se eu não buscar a medida de revelação que fulano buscou ter. Por que isso? O que movia Caleb, irmão, a permanecer firme e bem? O que movia Caleb? A promessa do Senhor. Amém. O que te move? Qual é o valor que sua família tem? É isso que vai te mover. Pastor, eu tenho uma família igual a sua, não é que a minha é perfeita não, irmão. A minha é feliz, graças a Deus. Vamos caminhar junto então. Já ouvi isso. Falei simples, irmão. Minha família não é perfeita. A gente tem defeitos. A gente tem problemas. Quem está perto sabe. Agora, você quer fazer o que eu fiz? Ou você só quer ter o resultado e não quer pagar o preço? Como diz o ditado, nada é de graça. Não por merecimento próprio, mas até disposição para se submeter a Deus, fazer morrer a sua carne e cumprir as ordens do Espírito. Está disposto? 45 anos Caleb permaneceu o quê? Disposto. E o que nós clamamos nesses dias, o que o Espírito Santo clama, é por pais, por jovens dispostos a permanecer na promessa. Porque quantos desviados hoje, quantos casais separados hoje, um dia não ouviram uma promessa? Um dia não ouviram que Deus iria fazer algo na sua vida? Quantos que você conhece, que eu conheço, que hoje não estão mais? Desistiram no meio do caminho? E que Deus os traga em nome de Jesus e nos use para trazê-los de volta, amém? Mas a questão é essa: o quanto eu vou ter de disposição em Deus para buscar a Deus, para permanecer firme, mesmo quando a minha carne está falando, sai fora, abre mão, desiste. Você não foi feito para isso, sua família não vai viver assim, a sua história, a sua herança não é essa. Mas eu preciso crer, assim como Caleb não tinha herança no povo de Israel, mas ele herdou, porque ele decidiu confiar e permanecer no Senhor. Muitos melhores do que você já conviveram com você e hoje não tem o que você tem, porque não permaneceram. Então o meu clamor, e eu creio que o de Deus também é nesses dias, que nós precisamos copiar a motivação de Caleb para alcançar a ação que ele teve, em nome de Jesus. Não tem segredo. Eu vou te mostrar um segredo, né? Na internet está cheio de segredo. Está cheio de segredo disso, daquilo. E eu já falei, eu não gosto disso mesmo. Não tem segredo. A Bíblia não tem segredo. Está tudo escrito. A Bíblia fala, não vai ser fácil. Cria seu filho, né? Ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Morre por ela. As meninas querem maridos bananas? Seja sincero, meninas. Bananas que não queiram buscar a Deus, que não deem a vida por você. Você é princesa de Deus. Homens, querem mulheres que não honrem vocês, que não respeitem vocês. Meninos, né? Mulheres que não queiram buscar a Deus com vocês. Com certeza não. E é errado isso? Só te respondo como Caleb. Ele falou, você sabe, você estava lá. Eu quero isso para a minha vida. Homem determinado. Seja determinado. Seja determinada. Queira o melhor dessa terra. Isso inclui um bom marido e uma boa esposa. Não é pecado não. Está disponível em Deus. Mas existe um preço a ser pago. Você pai, você mãe, busque ao Espírito Santo. Busque uma medida de revelação que hoje você não tem, para fazer aquilo que você nunca esteve disposto a fazer. Mas lá na frente você vai ver o resultado. Porque a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Quantos querem colher bênção? Quantos querem colher família abençoada? Amém? Amém? Não tem como você colher laranja se você planta limão.
eu quero colher, continuar colhendo e continuar investindo. Leandro falou que custa caro, irmão. Costelinha custa caro. Lembra? O pastor João Luiz falou, apóstolo? Costelinha custa caro. Vamos ficar de pé? Brincadeira essa parte. Vamos orar. Pegue a mão da sua esposa e dos seus filhos. Essa palavra precisa nos inspirar, homens, mulheres, jovens, sejam meninos, meninas, pais. Permanecer firme, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo atravessando o deserto. No deserto faz muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Mas a palavra do Senhor afirma que durante todo o período do deserto, Deus sustentou o seu povo. Deixa eu te falar algo, meu irmão, minha irmã. Na escassez, o povo pôde desfrutar de Jeová Jireh, Deus provedor. Durante todo o período de deserto, Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandona você no deserto. A gente que decide abandonar Deus. Nessa noite, do outro lado desse deserto está a terra prometida. A terra prometida de uma família restaurada, de um casamento, de um lar restaurado, transformado em Deus. Por isso, não desista na sua caminhada. Permaneça firme. Continue caminhando com o Senhor. Com o mesmo Senhor que te tirou do Egito, com o mesmo Senhor que um dia fez milagres extraordinários na sua vida, não deixe o Senhor. Não perca o foco da promessa. Se mantenha firme, enfrentando frio ou calor, gigantes ou anões, não importa. Permaneça firme na promessa de uma família bendita de Deus. Que a terra se povoe, que a terra receba frutos da sua herança, da sua posteridade. Possamos olhar para Caleb, possamos nos inspirar nele. Que a nossa posteridade herde a terra e seja instrumento de Deus para abençoar esta geração que tanto carece de homens e mulheres que façam a diferença. Espírito de Deus, de forma alguma podemos chegar do outro lado se não for pelo Senhor e em nome do Senhor. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, não fez nada fora da ação e da unção do Espírito Santo. Nós carecemos de Ti, Espírito Santo. No nosso dia a dia, na nossa luta diária, nos nossos desafios, no confronto com o nosso eu, com a nossa carne, com o nosso jeito de ser, com a nossa história familiar, com a nossa cultura, com, às vezes, ensinamentos e princípios errados, modelos errados, ou ausência de modelos. Que o Senhor seja um modelo em nossa casa. Que o Senhor seja um modelo sobre a nossa família. Que homens e mulheres relatados na Bíblia e hoje que estão ao nosso lado possam nos inspirar e sirvam, Senhor, de inspiração para cada um de nós sermos melhores a cada dia. Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes somos orgulhosos, arrogantes e não permitimos, Senhor, que de fato as boas ações e motivações de outras pessoas de fato
penetrem, alcancem, atinjam a nossa vida, a nossa casa. Nos ajuda a mudar de rota nesta noite. Se estamos seguindo no caminho errado, nos ajuda a mudar de rota, nos ajuda a voltar atrás. Talvez algumas coisas não vão poder ser mudadas, porém daqui para frente a gente pode mudar a nossa atitude. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o modelo segundo o teu coração, desde Adão e Eva, estabelecido em Cristo Jesus, seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Precioso é estar a mim, aleluia, amém? Você pode ir mais uma vez ao Senhor? Amém, toda a honra e toda a glória. Como minha esposa falou, que hoje seja um start na sua vida, seja o início, um primeiro passo diante de uma longa caminhada, ou uma retomada na sua caminhada em relação à terra prometida da sua família. E diariamente nós somos desafiados a enfrentar ursos e leões, como Davi enfrentou. E nessa passagem de Caleb, a gente sabe, ele proclama algo que é profético sobre a minha vida e que toda terça-feira nós temos colocado e encerrado isso em toda ativação. Quando ele fala, subamos e possuamos a terra, fala de herdar a terra da promessa que o Senhor tem para nós. E isso não é fácil, é desafiador. Mas o Senhor está conosco, amém? Amém. Então nós vamos encerrar hoje, como nós encerramos toda a ativação terça-feira, profetizando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, aquilo que Caleb pronunciou há milhares de anos atrás, amém? Irmãos, levantem a mão e repitam comigo: Eia! Eia! Subamos e possuamos a terra. Subamos e possuamos a terra. Porque certamente